Bem, vamos falar do Rony. O Rony foi contratado, tá? O Rony foi contratado e o Santos resolve o seu problema de peça de reposição para o Guilherme, tá? Porque o Rony, embora estivesse jogando de centroavante no Palmeiras nos últimos tempos, mas também jogava ali aberto, e no Atlético Mineiro revezava igualmente nessas posições, a posição de origem do Rony é a ponta esquerda, exatamente no lugar do Guilherme. Lá é a posição de origem dele. Ele faz um ponto aberto pela direita e ele faz o centroavante também. Perdão. Mas a posição de origem do Rony é ponta esquerda. Então, o Santos contrata o Rony e põe uma peça de reposição ao Guilherme, que estava todo mundo reclamando. Ai, não tem peça de reposição para o Guilherme. Como se o Guilherme fosse um cara que estava resolvendo todos os jogos para o Santos. Foi vendido a peso de ouro, porque jogava excepcionalmente bem, e agora o Santos está sentindo muito a ausência dele. Para, né? Menos, né? Mas enfim, chegou o Rony. Chegou o Rony. Então a tendência é que ele jogue aberto pelo lado esquerdo, porque o Barreal, embora diga que prefira jogar do lado esquerdo, a gente nota que ele rende muito mais jogando pelo lado direito. Isso é fato. Isso é fato. Então, muito provavelmente, quando tudo isso aí estiver pronto, Rony, Neymar, Gabriel, tudo junto, o ataque deve ser Barreal, Gabriel e Rony. Neymar atrás deles, tá? E dois volantes. No 4-2-1-3. Vai ser, ou então no 4-2-3-1. Esses três seriam Rony, Neymar Barreal, Neymar e Rony, Gabriel lá na frente. Dois volantes. Deve ser essa a formação. Mas enfim, gente, o Rony está contratado, tá? Está contratado. Vamos lá. O Rony, eu acho ele um jogador fraco, tá? É o tipo de jogador que nunca me agradou. Nem na grande fase dele de Palmeiras, nem na boa fase dele no Atlético Paranaense. É um estilo de jogador que não me agrada, tá? Ele é voluntarioso, ele corre bastante, ele entrega tudo em campo, coisas que realmente ele faz. Assim como o Lautaro Dias, tá? Eu não vou botar os dois no mesmo patamar, porque o Rony é muito mais jogador que o Lautaro Dias, tá? Mas é um perfil parecido. O que é longe do que a gente quer para um jogador do Santos, né? O Rony não é um cara de habilidade, não é um cara do último drible. Geralmente ele é atabalhoado no terço final com relação à construção de jogada, a passe. Ele é um cara que te entrega muita voluntariedade, é um cara que te entrega muito desempenho físico e ele deixa até a última gota de suor em campo. Isso é um fato, tá bom? E de novo, longe de querer que a minha opinião seja a lei e a única opinião válida aqui. Tem muita gente a favor da contratação do Rony, né? Com comparações que eu acho que mostram muito o que é o nosso momento como torcedores do Santos, tá? Que é, a gente tá tão acostumado com um nível tão baixo de jogadores que qualquer jogador que vem um pouco acima desses caras, a gente já acha que eles vão fazer muita diferença positiva. E eu não acho que é por aí o caminho. Só que a gente está acostumado com jogadores de baixo nível no nosso time. A gente está acostumado com jogadores medíocres no nosso nível, né, no nosso time. Então, isso acaba fazendo com que cada jogador que seja minimamente um pouco acima do anterior pareça realmente um jogador que vai fazer muita diferença positiva. E eu não acho que é o caminho, tá certo? Bom, gente, vamos direto aqui para a matéria no GE, de novo assinada por André Ribas, José Edgar de Matos e Marcelo Azevedo, que diz aqui: Santos encaminha a contratação do atacante Rony do Atlético Mineiro. A operação deve ficar na casa de 3 milhões de euros, são 18 milhões de reais. Isso, se eu não me engano, é bem abaixo do que o Atlético pagou ao Palmeiras. E bônus previstos em um contrato previamente alinhado de 3 anos com o jogador. O clube ainda lida com cautela diante da concorrência recente de clubes como o Corinthians, que publicamente admitiu monitorar o atleta. Então não tem nada fechado. Encaminhou, tá? O negócio foi alinhado em reunião ocorrida na noite de segunda-feira entre o diretor Alexandre Matos e Hércules Júnior, agente do atleta em Belém, no Pará. É esperado que Rony se despeça dos companheiros de Atlético nessa terça e chegue até sexta-feira em Santos. O jogador sequer deve ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli
para a partida contra o Palmeiras, marcada para quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, pela primeira rodada do Brasileirão. Rony chega ao Santos com a terceira contratação para a temporada. Aos 30 anos, o ex-Palmeiras é a opção para a vaga deixada por Guilherme, atacante vendido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Eu já falei bastante no meu canal nesse ano sobre a possível contratação do Rony. Eu não gosto de ser repetitivo, mas eu sei que a audiência é rotativa, então me perdoem por isso. Vou ter que retomar algumas opiniões aqui que as dei no decorrer de outros vídeos. Mas assim, vamos lá. O Rony, a contratação do Rony é uma contratação que encaixa com a proposta de elenco que o Santos montou esse ano. O que eu quero dizer com isso? Embora o Rony não jogue na ponta há muitos anos de maneira consistente, e o Rony toma o status que ele deteve no futebol brasileiro a partir de uma mudança de posição feita por Abel Ferreira, ele deixa de ser um ponta esquerda, onde era chacota no Palmeiras, na mão do Vanderlei Luxemburgo, para se tornar um atacante de velocidade, de atacar espaço e de dar um toque na bola e resolver o jogo. Ali ele se torna artilheiro do Palmeiras, ali ele se torna artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, ali ele se torna ídolo de muita gente e também ele consegue ali cumprir um papel tático muito importante de marcação-pressão, porque é um cara que pode ter todos os defeitos do mundo quando o assunto é refino técnico, mas ele se doa muito para o time. Então, embora o Santos esteja contratando o Rony para uma outra posição, uma posição que ele não joga há 5, 6 anos de maneira consistente, desde 2019, que eu me lembre assim com consistência, 20 talvez, né, antes aí do Abel chegar, já são 5 anos pelo menos que o Rony não joga com consistência na posição que o Santos está contratando. É um reforço que, por conta do seu cumprimento tático, dado ao fato de que o Santos no seu time titular deve ter Gabriel e Neymar, que não marcam ninguém, a contratação dele é importante para o funcionamento do time. Eu acho que tem grandes chances de dar errado, porque o Rony com a bola é um bagre, e principalmente jogando de ponta, ele não tem drible, ele não tem 1 a 1, ele vai irritar os torcedores na Vila Belmiro, que acha que todo ponto esquerda do Santos tem que ser o Edu, ou o Neymar, ou o Robinho. Eu conheço muito bem essa gente, que vai pegar muito no pé do Rony, mas se ele conseguir sobreviver a essas críticas que naturalmente vão surgir, para o funcionamento do time, para mim ele é mais importante do que o Michael, que eu não sei se vem agora com o Rony sendo contratado. Mas por quê? Porque ele vai cumprir um papel tático essencial que o Barreal cumpre do outro lado. O Barreal, entre as qualidades dele, embora tenha sido artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele é um cara que ajuda a lateral. Ele é um cara que recompõe muito bem. Né? Um cara que tem uma volta muito importante e ele é uma solução daquele lado direito. O Rony é um cara que com a bola no pé, vamos ficar muito bravos. Vai errar passe, vai dar chute nada a ver, vai perder bola, vai errar drible, vai na hora de dar o passe pro Neymar, vai dar na frente quando tem que dar atrás, vai dar atrás quando tem que dar na frente. Vai acontecer muito, mas é um cara que vai ajudar muito o lateral. Aí eu perguntei também às pessoas do Santos se uma eventual contratação do Rony encerraria as negociações do Santos com o Flamengo pelo Michael. Não. Me disseram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu imaginei, né? Caramba, 4 milhões de dólares pelo Rony, o Atlético Mineiro diminui, vamos lá, cai para 2. O Michael, o Santos pensou em... O Santos não, o Alexandre Matos pensou em fazer uma proposta de 2 milhões de euros, porque o Flamengo quer 4. Mas se o Santos pagasse 2, o Flamengo aceitaria dividir para quitar a dívida que tem com o Michael. E aí eu fico pensando, se o Santos realmente pagar alguma coisa pelo Michael, e ainda vai ter que pagar mais 2, 3, sei lá quanto, pelo Rony, onde é que está o dinheiro para tudo isso, hein? Enfim, não sei, estou apurando, mas o fato, dito por pessoas muito confiáveis dentro do Santos, é que sim, a informação do GE é correta. As 2 contratações são possíveis neste momento. Juntas, né? Não é que ou é uma ou é outra. Não. Segundo essa fonte, que eu respeito,
Os 2 jogadores podem vir para o Santos. Com que dinheiro? Eu não sei. Eu acho que são 2 jogadores que podem ainda render. Tanto o Rony quanto o Michael. Eu não sou contra. Esportivamente, eu acho que os 2 podem entregar bastante ainda. Embora já estejam também ali na casa, né, dos 30 anos. Porém, só dá para dizer se uma contratação foi boa, ruim ou péssima quando a gente sabe, descobre os valores e também as condições do clube para pagar esses valores. Porque, de repente, se o Santos estivesse nadando em dinheiro, beleza, arrisca aí, né? Fazer o quê? Não tem outro? Arrisca com o Rony, arrisca com... Mas não é o caso, né? Todos sabem disso, não é segredo para ninguém, né? Inclusive, o presidente Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, o próprio Vojvoda já falou sobre isso. Todos falam, né, de responsabilidade financeira, dessa questão toda aí. Eu quero ver, minha opinião, minha análise, eu quero ver o Santos cada vez mais forte. Mas eu quero ver o Santos forte, né, dentro de campo e forte fora de campo também, porque se o Santos não estiver forte fora de campo, não vai conseguir sustentar, né, o time que vai montar. Tem que pagar os jogadores. Jogador que não recebe, jogador que tem aí algo atrasado, vocês já sabem o que acontece, né? Então é isso. Eu não estou aqui torcendo contra, muito pelo contrário. Acho 2 bons jogadores, mas eu espero que o Santos saiba muito bem o que está fazendo para que essas contratações no futuro não se transformem num grande problema, como é o caso hoje de vários jogadores que o Santos contratou nesta gestão e outras gestões, né? Podemos falar aí de vários, né? Patrick, Morelos, Furk, Bilal Brahim, Mike. Falando aqui, só os que eu lembro aqui de sopetão, né? É isso, gente.